Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É uma alegria, uma honra até, podemos dizer assim, participar deste momento tão festivo da vida do Seminário Cristão Evangélico do Norte, tendo a oportunidade de compartilhar com você nessa noite um pouco daquilo que tem sido o nosso desafio enquanto conselheiros bíblicos, enquanto professores de teologia e também como pastores dos nossos ministérios locais. Eu fui desafiado pela equipe da OIC Brasil a trabalhar um tema de suma importância para as nossas carreiras teológicas e ministeriais. Eu fui chamado para falar sobre a importância da formação teológica no aconselhamento bíblico. E a minha proposta nessa noite é, nos próximos minutos, apresentar para você e explorar para você esse tema, olhando para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Eu convido você que está nos acompanhando a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 28, e deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear por esse texto e também outros textos da Escritura, e eu pretendo apresentar para você um pouco de como uma formação teológica consistente nos ajuda ao melhor desempenho do nosso papel como missionários e como conselheiros bíblicos. Antes disso, eu quero convidar você a nós falarmos com aquele que ilumina o nosso coração com a verdade da palavra. Vamos rogar para que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso coração com a sua palavra e assim nós possamos ser edificados pela verdade que liberta. Oremos todos nós. Santo Espírito, nessa hora cabe e compete ao Senhor falar ao nosso coração. Se não houver a tua presença manifesta entre nós, serão apenas palavras de inteligência humana que tentarão convencer outras pessoas de alguma verdade. Mas o que nós queremos aqui é o propósito desta conferência, é o propósito de toda vez onde abrimos a Escritura, é que o Senhor fale com a tua igreja. Então que nessa hora este objetivo seja alcançado e que o instrumento que está aqui à frente apenas seja aquele veículo que o Senhor usa para tal fim. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma das questões primordiais que fazem parte da grande história escrita por Deus, nessa grande narrativa da existência que eu e você vivemos, é sem dúvida uma narrativa sobre quem governa e direciona o lugar mais essencial do ser humano. O que eu quero dizer é que se pudéssemos dar uma definição do que é a história da existência, pudéssemos escrever como essa história está revelada, ela seria sobre o enredo de quem governa e direciona o coração do homem. Se você observar, toda a história da Escritura, toda a história do cânon, pode ser resumida como sendo a atitude revelada de um Deus de amor, que através do seu sacrifício redentivo, tornou real e possível a reaproximação de sua criação em queda, caída, que agora, por causa do ato obediente e expiatório do próprio Deus na cruz, trouxe para o homem uma oportunidade de reconciliação. Em Cristo, o homem desfruta o início de um retorno a uma plenitude, tanto de presença, quanto de companhia, quanto de instrução, e muito mais do que isso, do conselho direto de Deus. Algo que nós perdemos, que outrora era audível, era direto, era magnífico, mas por causa do episódio trágico da queda, foi tirado de nós. O homem que outrora desfrutava, livre de obstáculos, de forma contínua, de forma íntima, paternal até, da presença de Deus, com a queda foi afastado desta possibilidade de chegar próximo do Criador. Na narrativa de Gênesis, nós temos o bloqueio divino do acesso agora à comunidade caída humana, à presença do Deus Santo e maravilhoso. Certamente a trama da Escritura, você que já leu a Bíblia, percebe que é o tempo inteiro Deus executando o seu plano majestoso de reaproximar criatura e Criador. Isso não era possível por reis, isso não era possível por poderes terrenos, não havia algo digno ou alguém poderosamente grandioso para restabelecer essa comunhão. O próprio Deus na cruz, através do seu sacrifício, reitera, reaproxima, recomunica criatura e Criador. Não é errado você afirmar que o homem sempre desejou uma tal de autonomia, o poder de tomar as suas próprias decisões, de escolher o seu próprio caminho. Essa talvez é uma das marcas mais danosas que a queda trouxe à humanidade, e há quem diga que por causa desse desejo de tomar as decisões,
o homem optou pelo pecado. O iluminismo e todas as filosofias e também as teologias decorrentes do iluminismo apresentaram esse conceito que sempre foi refutado da Escritura, que o homem tem livre-arbítrio, que o homem tem autonomia para fazer as suas escolhas, que o homem pode decidir o seu destino. Bem, lamento dizer para você que a Bíblia refuta essa teoria já nos primeiros versículos de Gênesis, quando a serpente enganadora dá essa falsa ideia para o homem que ele pode escolher o que é melhor para si. Você já observa no início das Escrituras que o homem não tem o poder de escolher algo benéfico para si se não for direcionado pelo próprio Senhor. Ao contrário da autonomia como uma ilusão vendida pela serpente, nós aprendemos que a autonomia ela é uma mentira que surge da serpente tentando libertar o homem do gracioso domínio do conselho de Deus. Então, quando percebemos logo no começo das Escrituras, nós percebemos que fora do Criador, fora do conselho do Senhor, fora da palavra de Deus, o homem não consegue tomar decisões para o seu próprio bem. Não, o homem não foi criado para ser autônomo, o homem não foi criado para tomar as suas decisões e assumir as consequências dela. Gênesis nos mostra que o homem foi criado para ser teônomo, ou seja, viver em obediência ao conselho de Deus naquilo que ele instituiu, ou viver em desobediência ao seu conselho e assim arcar com todas as consequências. Alguns teólogos chamam isso de os mandatos divinos de Deus no pacto das obras. Outros vão chamar de os mandatos doxológicos do Senhor. São instruções que Deus dá para a sua criação perfeita antes da queda, sobre o que ela deveria fazer, sobre o que ela deveria ser, dando assim ao homem a direção de como viver em aproximação com o Senhor. E o que eu quero dizer para você é que se você olhar para o começo de tudo, se você olhar para a Escritura logo nos seus primeiros capítulos, você perceberá que o homem foi criado para ser governado pelo conselho de Deus. O homem não foi criado perfeito para viver de acordo com a sua própria vontade. O homem não foi criado perfeito para tomar as suas escolhas como se não houvesse uma prestação de contas para alguém que o criou. Gênesis 1:28 vai mostrar para você que esses mandatos, por alguns teólogos chamados de mandato cultural, por outros chamados de mandatos doxológicos, refletem a ideia de que o conselho do Senhor fora aquilo dado por Deus para que o homem vivesse perto dele eternamente. E essa é a trama da Escritura original. O primeiro casal que vivia debaixo dessa ordem, debaixo desse conselho, para cumprir o propósito da sua existência, resolveu ouvir outra voz. E eu estou junto com você em Gênesis capítulo 3. O que está acontecendo ali é uma guerra de conselhos. Ao homem fora dada a instrução de viver e fazer aquilo que Deus determinou. Mas em Gênesis capítulo 3, uma outra voz surge, um outro conselho surge, que coloca no coração do homem uma ilusão de que ele poderia tomar decisões à parte de Deus, tomar decisões fora de Deus, e isso seria para o seu bem. A consequência, você e eu sabemos, você e eu sentimos na pele, quando o homem tomou uma decisão pautado num conselho errado. A queda, o pecado original, o pecado originante surgiram e trouxeram toda essa tragédia que nós conhecemos como a existência aqui na Terra. Mas eu quero levar você hoje a pensar comigo como que essa verdade ela é importante tanto no aconselhamento bíblico quanto na missão da igreja. Se você pudesse contemplar aquela cena e entender profundamente o que estava em jogo ali, eu queria que você pensasse comigo assim: o que estava em jogo era Deus se revelando a partir do seu conselho. Era Deus se apresentando na medida que o homem decidia obedecer à lei do Senhor. E, consequentemente, quando o homem se afasta desse conselho, Deus não pode chegar perto desse homem porque a sua natureza santa e poderosa não compactua agora com a natureza caída da humanidade. Então pense comigo, a revelação como uma janela para o conhecimento de Deus. E aqui a ilustração que eu quero apresentar para você é sobre o conselho de Deus e como o chamado à obediência ao conselho de Deus é para o bem da humanidade. Imagine uma janela, uma ilustração que poderia te ajudar. O conselho de Deus, a palavra de Deus que orienta a sua criação, a sua fala que nos traz o sentido pleno da existência, é como se fosse essa janela
que a cada vez que eu me aproximo do que está ali revelado, eu consigo ver do outro lado, eu consigo deslumbrar com nitidez a glória, o ambiente glorioso que é revelado após essa janela. Então, quando o homem pensa no conselho de Deus, lá no começo de tudo, Deus estava convidando o homem a conhecer mais de si. Ele vinha em toda a viração do dia, nos conta o relato de Gênesis, e após aplicar o seu conselho, Adão, faça isso, Adão, você deve fazer aquilo, Adão, você deve dominar, você deve cultivar, você deve ser. O homem conhecia mais de Deus, desfrutava da sua glória, percebia a beleza da eternidade com o Senhor. Por outra sorte, quanto menos o homem obedece a esse conselho, é como se mais distante ele ficasse dessa janela, e menos possibilidade ele tem de ver o que está do outro lado, porque esta janela vai ficando distante e as coisas não se tornam tão nítidas do outro lado. Por isso que o homem, quando se afasta do conselho de Deus, quando se afasta da sua palavra e passa a ouvir outras vozes, cria-se um abismo entre Deus e a sua criação. É por isso que o homem que não segue o conselho do Senhor, mas segue o conselho do ímpio, já diz a Escritura, é incapaz de amar ao Senhor, é incapaz de conhecer ao Senhor, é incapaz de muito menos ser abençoado nas regiões celestiais, porque não há um meio termo. Ou você obedece ao Senhor e você é abençoado, seguindo a sua lei e o seu conselho, ou você desobedece a esse conselho e sofre as punições dadas pelo próprio Deus. Ouvir o conselho de Deus traz para nós um alívio de saber que quanto mais nos aproximamos desta janela da revelação, mais nós entendemos que nos aguarda, mais entendemos o Deus que nos chama, mais entendemos a glória que nos está guardada. Esse era o propósito de Deus antes da queda, que o homem, a partir do seu conselho, Gênesis 1, 28, pudesse olhar por essa janela e ver a eternidade, a glória do Senhor, a partir do seu conselho. Entretanto, lamento dizer que após a queda, e essa queda que foi tão grave que a ponto de ser chamada de uma depravação total, obscureceu todas as faculdades humanas e trouxe maldição para toda a realidade da criação. Para a humanidade, Paulo descreve que essa depravação foi tão grave, tão profunda, que basta você ler depois Romanos 3, de 11 a 18, que você verá que a moralidade, a cognição, as atitudes, os desejos, os propósitos, as intenções, todas agora são usadas para o mal, todas são usadas de forma pervertida. Paulo chega a ecoar que não há nenhum justo sequer. E eu quero que você perceba que após a queda, o homem já caído, já não tem mais condição de se aproximar dessa janela, porque ele optou ouvir outra voz, ele optou seguir outro conselho, e agora por sua conta própria, esse homem caído, ele não consegue se aproximar desta janela. Ele passou a necessitar ainda mais. Se ele já precisava desses conselhos antes da queda, agora, antes da queda, ele precisava ainda mais ouvir o conselho para se aproximar dessa janela da revelação. Ele precisava ser chamado para perto de Deus, para olhar do outro lado, para ver o que lhe aguardava. Mas isso, o mundo e seus poderes caídos, jamais deixariam que acontecesse. Basta você ler Gênesis capítulo 4, e não se preocupe, eu não vou citar todos os capítulos da Bíblia até o final. Mas aqui em Gênesis 4 nós temos uma demonstração de como o mundo, agora envolvendo a humanidade caída para a sua destruição, não deixaria que o homem ouvisse o conselho de Deus como era antes da queda. Cada vez mais o mundo aprisionaria o homem e o puxaria para baixo, para que ele não pudesse ver essa janela da revelação. E é aí que surgiram psicologias, terapias, abordagens diversas, todas como uma tentativa de substituir a boa voz do Senhor e seu conselho e oferecer ao homem a mesma coisa que a serpente oferecia: autonomia para tomar as suas decisões, para saber o que era melhor para si, para não se importar com as consequências. Hoje eu e você ouvimos isso de muitas formas, como por exemplo, seja feliz, ouça o seu coração, faça aquilo que lhe agrada, não se importe com a opinião dos outros. Após a queda, o mundo nos arrasta contra a direção desta janela.
nos arrasta contra a voz do Senhor. E cada vez menos nós conseguimos deslumbrar essa janela da revelação que mostra o que Deus tinha para nós desde o começo. Só que Deus é tão gracioso, Deus é tão maravilhoso, que por pura misericórdia e graça agiu em favor dos seus. Agiu em favor da sua igreja, já escolhida antes mesmo da fundação do mundo, e em Abraão ele reuniu um povo escatológico que voltaria a viver essa realidade do Éden. Para isso, ele chama a Abraão, abençoa a Abraão, para que em Abraão fossem benditas outras famílias que voltariam a essa intimidade de adoração com o Senhor. Para isso, Deus traz a sua lei, e a lei do Senhor como sendo a instrução divina entre os homens, para que eles saibam como adorar ao Senhor, para que eles possam ouvir a voz do Senhor novamente e viver no mundo que Ele deu, viver adorando a esse Senhor da sua forma. A lei era como essa lâmpada que ajudava o homem em trevas a enxergar o caminho desta janela que apresenta o Senhor. Deus dá a sua lei aos homens, não com a possibilidade que eles cumprissem para que fossem salvos. Deus não quis isso, mas Deus queria lembrá-los de onde eles caíram. Deus queria lembrar o quão distante eles estavam da sua doce voz, do seu conselho santo, que fazia o homem eternamente feliz. O conselho de Deus, na forma da sua lei, mostrava para o homem o caminho que ele deveria seguir e para onde ele deveria voltar para ser feliz eternamente. O Dr. Michael Gowen, em seu livro A Igreja Missional na Bíblia, afirma com muita clareza que a Torá tem como uma única intenção levar toda a vida para debaixo do senhorio imediato, direto e radical de Deus. A Torá é como uma luz que ilumina o homem em todas as suas faculdades. Aquilo que Paulo diz em Romanos 3, que está destruído, a lei tem como alvo iluminar estas áreas e dizer: olhem para o Senhor e para o seu caminho, olhem para a janela da revelação, vejam como somente no conselho de Deus vocês serão felizes. Em outras palavras, eu posso dizer que a lei é o convite gracioso de Deus para que o homem abandone as outras vozes, para que o homem pare de seguir outros conselhos, para que o homem dê um basta na voz da serpente, do mundo e da sua própria carne, que sopra em seus ouvidos conselhos errados. E Deus os chamando: olhem através da janela, vejam quem eu sou através da minha voz. Entretanto, a história nós conhecemos, não é bem assim, não foi assim tão fácil. O coração da humanidade foi endurecido cada vez mais e mais e mais pelo pecado. E o povo de Deus, mesmo sendo Israel escolhido do Senhor, insistia em não ouvir o conselho de Deus e cada vez mais abandonou seus ensinos. Mesmo tendo diante de si aquela cena gloriosa de Êxodo 19, mesmo tendo diante de si os milagres de Deus e tendo toda a revelação messiânica sendo escancarada diante de si, o povo de Israel prefere seguir outros deuses, prefere abandonar a graça misericordiosa do Senhor, seu conselho para a vida eterna, e ouvir as vozes de Balaíns, falsos ídolos, falsos profetas. Deus então levanta, mais uma vez por pura graça, os chamados supervisores do pacto, os profetas. E no Novo Testamento eles se tornam propagadores do pacto, agora com o nome de apóstolos, como um lembrete para o povo da aliança, que o chamado de Deus para ouvir o seu conselho continua a ecoar. Deus usa profetas e apóstolos para dizer ao mundo que Ele continua lá. Ele continua falando com o homem, continua apresentando o seu bom conselho, que dá sentido à vida, convidando a humanidade para olhar de novo para esta janela ilustrativa da revelação. Quando Deus então envia o seu Filho, o propósito original é que Ele se mostre tão claramente, a ponto de Jesus dizer: quem vê ao Pai, vê a mim, para que a humanidade pudesse olhar em Cristo, esse Deus que chama o homem através do seu conselho, da sua palavra, para abandonar essas vozes que governam seus corações e se tornarem servos de Cristo, não mais servos do pecado, se tornarem escravos da graça, não escravos dos seus pecados, a se tornarem servos de Cristo e chamar apenas Jesus de Senhor. Mas, mais uma vez, a humanidade preferiu crucificar a Cristo.
Preferimos dar as costas para o conselho de Deus e nos lançar na miséria dos nossos pecados, a ponto de crucificarmos o próprio Filho de Deus. A humanidade sempre, após a queda, se distanciou do conselho de Deus para ouvir o conselho da serpente em suas múltiplas formas. Profetas e apóstolos tinham esse desafio de iluminar a vida dos pecadores com a luz da palavra. Tinham esse desafio de fazer com que o conselho de Deus reverberasse dentro da consciência dos corações dos homens, como no exemplo de Pedro, ao pregar no livro de Atos para 3.000 pessoas, e pregar com muita energia e muita fé e convicção, quando aqueles homens ficaram constrangidos de seus pecados. Quem não lembra da pregação de Estevão, que constrangeu quem o ouvia? Quem não lembra dos embates teológicos de Paulo, ferindo a consciência dos gregos em sua arrogância de conhecimento? O propósito da história da redenção sempre foi de chamar o homem de volta para ouvir o conselho de Deus. Sempre foi o de dizer: cheguem perto desta janela da revelação, olhem o que aguarda vocês. Mas sempre desejamos, por causa dos nossos pecados e da nossa natureza, nos distanciarmos dessa revelação e sofrermos as consequências das nossas más decisões. Surge um personagem no Novo Testamento, Paulo, você conhece muito bem, que de todos esses supervisores e propagadores do pacto, é o que mais enfatiza a importância da observação do conselho de Deus para que o homem viva a bênção prometida para o eleito. Se existe um autor bíblico que enfatiza a necessidade de homens e mulheres observarem o conselho de Deus para serem felizes, esse é o apóstolo Paulo. E Paulo chama a atenção porque Paulo não fala só para novos convertidos, para os neófitos, mas Paulo fala para líderes e para novos convertidos, para importantes lideranças do seu tempo. Paulo faz o mesmo apelo: amem ao Senhor, ouçam a sua palavra, vivam o seu evangelho, porque assim nós seremos abençoados. Logo ele, que era um exímio cumpridor do farisaísmo, do judaísmo dos seus dias, entendeu que apenas quando ele ouvisse a voz de Deus, e ele ouviu, apenas quando ele seguisse esse conselho não pela dureza da lei, mas pela graça revelacional da lei, Paulo entenderia o propósito da criação: amar a Deus, desfrutar da sua presença, gozá-lo eternamente. Paulo chama a atenção das lideranças, tanto da sua época como futuras, para uma dedicação urgente, profunda, para que nós, hoje, propagadores desse mesmo pacto, não substituto dos apóstolos, mas continuando os seus ministérios, continuemos a pregar a velha mensagem da graça. E a mensagem é a mesma: cheguem perto da janela, olhem para o Senhor, ouçam o seu conselho, vejam o que tem do outro lado. Às vezes Paulo chega a ser apelativo sobre essa urgente necessidade de líderes, pastores e missionários, ou qualquer outro cristão, anunciar as coisas proveitosas do reino de Deus, seja publicamente, nas redes sociais, em grandes conferências como essa, ou até mesmo na informalidade de conversas de porta em porta. Paulo diz o seguinte: olha, façam isso o tempo todo, não tenham outra palavra em seus lábios, falem da lei de Deus, falem do conselho do Senhor. Se você ler depois Atos capítulo 20, versos 19 e 20, você vai perceber Paulo dizendo, às vezes entre lágrimas, como o texto diz, debaixo de muitas lutas e muitas pressões, que nós devemos nos esforçar para levar o máximo de pessoas que pudermos para perto dessa janela da revelação, para ouvir a voz de Deus que chama o homem para a eternidade. Paulo chega a dizer que a tarefa primordial de todo vocacionado quer em terras nativas ou mesmo em lugares transculturais, deve ser o de anunciar, advertir, ensinar a todo homem em toda a sabedoria, para que ele possa ouvir o conselho de Deus, atender a esse chamado e voltar a ser guiado pela sua voz. É isso que Colossenses 1:28 nos diz, quando Paulo fala assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. De certo que o apelo de Paulo não é fácil. Hoje muitos pastores se preocupam muito mais em se tornarem digital influencers,
Hoje, muitos pastores estão correndo atrás de seguidores virtuais, ao invés de apacentar o rebanho de Cristo ou conduzir pessoas a ouvirem esse conselho. Pastores estão preocupados em construírem grandes estruturas, terem seus nomes estampados em outdoors, terem seus nomes estampados em placas denominacionais, mas Paulo diz: não façam isso, dediquem-se a anunciar, a advertir, ensinar, apresentem o conselho de Deus para o homem, para que o homem volte para esse estágio de perfeição e felicidade. Paulo faz um apelo que por vezes é dramático, por vezes é sofrível, a ponto de dizer o seguinte: não tenha outro foco na sua vida, a não ser apresentar o conselho gracioso de Deus e o efeito que ele causa na humanidade. É esse paradigma apresentado por Paulo para vocacionados. É esse paradigma de mostrar aos homens a beleza que existe do outro lado desta janela que eu estou ilustrando hoje, que deve ser o motivo do meu ministério, do seu ministério, do nosso ministério. É verdade que a história da igreja teve vários trajetos alternativos para que homens alcançassem os seus resultados particulares, mas nunca na história da Escritura houve outra intenção, houve outro foco, a não ser pregar o conselho de Deus, chamar o homem para esse conselho, para que ele pudesse viver a beleza do que é ouvir a voz do Senhor e seguir o seu chamado. Bem, a essa altura você pode estar se perguntando assim: Pastor Madison passeou de Gênesis, já chegou em Paulo, mas eu quero saber uma coisa: como a formação teológica auxilia no aconselhamento bíblico e na missão? Afinal, foi para isso que ele foi pago para estar aqui hoje. Afinal, foi para isso que ele foi chamado, né? Me pagaram com uma garrafa de Guaraná Jesus e um pastel morte-lenta. E eu tenho que mostrar para você essa relação. Como que o auxílio bíblico, como que a formação teológica nos aproxima de cumprir esse chamado, de fazer o conselho de Deus conhecido. E é aqui talvez que eu consiga unir todos os pontos. A formação teológica ajuda no aconselhamento bíblico e na missão, porque ela nos ensina a como conduzir pessoas perdidas para olharem novamente para essa janela e não olharem para as distrações ao entorno dela. É apenas com uma formação teológica consistente, aplicada no aconselhamento bíblico e na missão, que eu consigo conduzir pessoas que estão em trevas a olharem para essa direção dessa janela e saberem que apenas lá elas encontrarão Deus, sua verdade e a sua glória. Não existe outro caminho, não existe outra forma, é apenas com uma formação teológica consistente que tanto conselheiros bíblicos como missionários conseguem ser efetivos em seus ministérios, conforme Paulo falou: anunciem, advirtam, ensinem todo homem sobre o conselho de Deus. Durante o aconselhamento bíblico, ou até mesmo nas investidas missionárias, faz-se necessário que o centro do nosso diálogo seja a Escritura. Em seus 66 livros inspirados por Deus, em 2 testamentos, compostos por diversos gêneros literários, que vários autores humanos ao longo de muitos anos escreveram. Conselheiros e missionários devem ser experts na Escritura. Você não é chamado para ser expert em negócios, em finanças. O mundo, em seus conselhos malditos, tornaram pastores em coachings, tornaram pastores em psicanalistas, tornaram pastores em psicoterapeutas. O mundo, em suas vozes malditas, tiraram do centro do ministério de conselheiros bíblicos e de missionários o amor por pregar a palavra. Pregamos denominações, pregamos líderes humanos, pregamos teorias, aplicamos conhecimentos do mercado, das finanças, mas esquecemos que nós devemos ser experts no conselho de Deus, conhecer o conteúdo, a mensagem, a composição da Escritura. Deus decidiu se apresentar, Deus decidiu se deixar revelado na forma de um livro. E tudo o que a humanidade poderia conhecer a seu respeito, a sua obra redentiva, a essa história que eu contei, está nesse livro, está aqui. Você não precisa subir um monte para esperar o anjo da asa de prata falar com você uma nova revelação que não está na Escritura. Você não precisa ir ver os gravetos que não se apagam pegando fogo para que o anjo fale com você.
Você não precisa ir para o tanque de Betsaida esperar as águas se movimentarem. O chamado de Deus para conselheiros bíblicos e missionários é: olhem para o meu conselho, aprendam do meu conselho, amem o meu conselho e mostrem como apenas Ele traz a salvação, a plenitude, a paz que o homem busca. É nesse livro, meus queridos irmãos, que muitos deixam de lado durante a semana, só pegam quando o pastor chama para ler o texto na escola dominical, que nós temos o que precisamos para saber o sentido da existência. Você não precisa das teorias de Darwin, você não precisa dos antigos astronautas para explicarem de onde você veio, você não precisa buscar o sentido da sua vida em Marte, em Urano, em outros planetas. Você precisa deixar que o conselho de Deus entre nos seus ouvidos, alcance um lugar no seu coração e explique quem você é, o que você deve fazer e o fim glorioso que aguarda aqueles que creem aqui. O que Deus quer através da sua palavra é que, a partir de uma formação bíblica consistente, aqueles que lidam com pessoas caídas preguem essa verdade e transformem vidas desgraçadas pelo pecado em vidas felizes, porque abandonaram outras vozes e agora ouvem ao Senhor. E nenhuma outra orientação mais importa, nenhum outro conselho é mais importante do que o alicerce, a coluna e a beleza que é o conselho de Deus pela sua palavra. Se você não amar esse livro, se você não estudar esse livro, não haverá reorientação de corações, não haverá salvação, não haverá mudança permanente, não haverá reconstrução de corações quebrados pelos relacionamentos amaldiçoados no mundo caído. Se não for pela Escritura, todo conselho que o mundo dá jamais trará felicidade. É por isso que a Bíblia, quando usada por conselheiros bíblicos e missionários, ela serve como o único farol, a única lâmpada que nos aponta para onde devemos seguir. O aconselhamento bíblico e a missão também vão exigir de nós, que estamos envolvidos nesse processo, que não apenas sejamos tagarelas, reprodutores deste conteúdo, mas que primeiro ele faça sentido em nós. Primeiro ele tem que mudar a nossa vida, primeiro nós temos que ser transformados por essa verdade, a ponto de que ela seja vista em nossa vida. Você é aquilo que a Bíblia diz que você deveria ser, porque primeiro ela faz efeito em você. Por isso que não é possível conselho bíblico de quem não ama a Escritura. Por isso que não é possível um missionário levar a Cristo se ele não for servo deste Senhor. A Bíblia nos chama para um compromisso de estarmos perto desse conselho para oferecermos a nova vida às pessoas. É a partir desse sólido estudo da Escritura, é a partir de uma formação comprometida em amar a Bíblia, amar a palavra do Senhor e aprender o que está escrito aqui, que eu posso servir com eficiência o meu ministério local. Na minha vida como professor e como estudante de teologia há mais de 20 anos, eu percebo que muitos vocacionados querem atalhos para o sucesso ministerial. Muitos querem já chegar no final da carreira, sendo que nem começaram. Muitos querem colher os frutos sem antes plantar a boa semente. O desafio que a formação teológica, aconselhamento bíblico e missão se conectam é que, se você não deixar que a Bíblia faça sentido em você, transforme primeiro a sua vida, te faça amar essa palavra mais do que tudo, a ponto dela ser o teu alimento, a tua substância, a tua motivação, você não conseguirá levar o homem para o conselho de Deus. Você apenas levará qualquer outra coisa, menos o Evangelho. A boa formação teológica tem essa finalidade, de preparar vocacionados para a missão da igreja. A boa formação teológica tem essa chamada para que homens e mulheres que foram alcançados por essa graça creiam, preguem, vivam a totalidade, a autoridade, a suficiência da Escritura, dando a ela um lugar central na sua mente e no seu coração, não tendo outro assunto em seus lábios, não tendo outro amor no seu coração, a não ser o conselho de Deus e a sua verdade que liberta. Pessoas precisam ouvir este conselho. Pessoas precisam ouvir esta verdade, pessoas precisam se agarrar a essa certeza, porque o mundo está cheio de vozes.
O mundo tem vozes para todo lado, prometendo redenção, prometendo felicidade, prometendo leveza de alma. Mas o que nós aprendemos no começo dessa preleção, toda essa mentira da autonomia, toda essa mentira da decisão por mim mesmo, que trará o benefício para a minha alma, é apenas uma das facetas das falas do diabo, que mente, engana e destrói corações. O que eu estou afirmando é que vocacionados como eu e você, fazemos isso quando decidimos em nosso coração: eu quero amar essa palavra, eu vou estudar essa palavra, eu vou fazer dessa palavra o centro da minha vida e a motivação maior da minha existência. Eu quero que as pessoas ouçam de mim a palavra do Senhor que brota dos meus lábios. Um certo pastor puritano, que é um dos meus prediletos, disse que o maior legado que ele poderia deixar em sua vida é que quando as pessoas pensassem nele, pensassem em Cristo, pensassem na sua palavra. Vocacionados chegam todos os dias no seminário, todos os dias pessoas são chamadas para servirem ao Senhor, para servirem como conselheiros, para servirem como missionários, e a proposta que a Escritura apresenta é: se você faz isso porque você ama a palavra e quer libertar pessoas dos conselhos do mundo para o conselho de Deus, você só terá êxito se você encarar com seriedade o chamado que você tem. Eu quero concluir apenas com uma breve aplicação de tudo isso. Nós queremos êxito em nossa tarefa. Nós queremos que o nosso ministério tenha frutos positivos. Quem não quer? Todos nós queremos um dia chegar aos pés do nosso Senhor e dizer assim: olha, Pai, fiz o que eu podia fazer. E o Senhor falar assim: meu filho, venha para o seu descanso, você combateu o bom combate, você guardou a carreira, como o próprio Paulo fez. Mas não devemos esquecer que, como missionários ou conselheiros bíblicos, que desejam levar homens perdidos a ouvirem a voz de Deus, a ouvir o seu conselho, a romperem com essas vozes que o mundo afasta do Senhor, é necessário que eu e você investamos tempo, investamos joelhos no chão, por vezes entre lágrimas, entre súplicas, mas fazendo deste conselho o centro da nossa existência. Afinal de contas, o que nós queremos fazer como conselheiros e missionários é levar homens perdidos para perto dessa janela, é levar homens perdidos que estão distantes a chegarem perto dessa janela e deslumbrar o que tem do outro lado, é mostrar para aquelas pessoas a beleza da graça, da bênção que é ouvir a voz do Senhor e ser feliz. O propósito do nosso ministério é levar pessoas a contemplarem o Senhor, como era no Éden, como era no começo. O propósito do nosso ministério, como conselheiros e missionários, é mostrar que só vale a pena ouvir a voz do Senhor, que só vale a pena ouvir o conselho do Senhor, porque apenas Ele tem aquilo que é bom de verdade para nós. É estar impressionado pela beleza que Ele revela, é contemplar nesta janela da graça e ver que apenas ela diz quem eu sou, e apenas ela mostra o fim eterno do homem. É apenas essa janela que mostra a qualidade da vida que espera aquele que ama ao Senhor. É observar, é estar seguro, guardado pelas promessas, pela certeza, pelo consolo, pelo amparo que só a Escritura dá. Qual é a importância da formação teológica no aconselhamento bíblico e na missão? Eu respondo de forma muito simples: é fazer de você alguém que fala do Senhor, é fazer de você alguém que aponta para a janela da graça, é fazer de você alguém que, por causa do poder da palavra, liberta homens das vozes do mundo e trazem eles para perto do Senhor, aquele que nos ama de verdade e que cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.